Olá, amigos. Olá, amigas. Carta aos Hebreus. Algumas correntes dizem que essa carta pertence a Apolo. Eu digo para os senhores que Apolo não escreveu nada para nós. Quem escreveu para nós, gentios, o apóstolo Paulo. O que acontece? Essa carta não foi assinada. Por que ela não foi assinada? Vou explicar aos senhores. Tem 2 pontos. Primeiro ponto. Se Paulo assinasse essa carta não chegaria aos hebreus. Por quê? Porque os judeus que guardavam a lei, os que eram da circuncisão, porque havia judeu da incircuncisão, que acreditava na ressurreição de Cristo, era esses que Paulo estava escrevendo. Mas se esses judeus religiosos soubessem que esta carta foi assinada por Paulo, eles não deixariam chegar a esses judeus. Então Paulo não assinou. O outro motivo é que Paulo tinha formado nele Cristo. E com essa formação, ele chegou ao entendimento de que tudo que ele falava, tudo que ele registrava, não era propriedade dele. Portanto, se não era propriedade dele, não poderia ser assinado por ele. Então, a partir desse ponto, ele não assinou a carta aos Hebreus. Mas é ele que escreveu, porque em Gálatas capítulo 2 está escrito por ele mesmo que ele foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe para ser o pregador da incircuncisão, o pregador dos gentios. Mas ninguém, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Judas, eram pregadores da circuncisão. Tá? Eles eram pregadores da circuncisão, perdão, não da incircuncisão. Nós somos da incircuncisão, nós somos gentios. O único pregador para nós é Paulo. Então, os religiosos pegam textos de lá, desses livros, que não eram para estar aqui, tá? Era para ter uma folha em branco explicando aos senhores, não há a mínima intenção disso, porque eles precisam desses conteúdos para manter a religião. Então eles pegam texto de lá para tentar condenar cá. Então aí entra em choque, porque Paulo disse que nós não somos mais pecado, que o pecado morreu com Cristo, mas lá João escreveu que tem que pedir perdão. Olha, como é que você vai pedir perdão por uma coisa que você não é mais? Olha o contraste. Olha o choque. Compreendeu, meu amigo? Esse é um choque. Quando você lê lá uma coisa e aqui tem outra. Por quê? Porque lá era para os judeus. E eles, judeus, viviam e vivem em pecado. Porque eles ainda estão esperando o Messias. E quem diz que Jesus ainda vai voltar também está vivendo em pecado. Porque ele já voltou. Aliás, ele não voltou. Ele ressuscitou. Então também quem prega sobre isso também está sob pecado. Tá? Então aquela carta se adequa, tá? Se adapta a essas pessoas que vivem assim. Que embora não sejam judeus, têm o sobrenome judeu. Paulo também escreveu sobre isso. Você que tem o sobrenome judeu, que tenta se justificar através de obras da lei, Paulo escreveu, lê lá em Gálatas 2. Vai lá, meu amigo, você tem uma Bíblia, não tem? Quer ser enganado porque você quer. Deixa de preguiça, vai lá e lê lá. Vai lá você ver se o que eu estou dizendo aqui eu tenho razão ou não. Então, Hebreus, voltando a Hebreus, foi Paulo que escreveu. Se os senhores leem o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo estava na casa dele que ele havia alugado e todos que queriam iam lá conversar com ele sobre Cristo. Foi lá que ele escreveu aos Hebreus. Tá? Eles não querem que isso pertence a Paulo porque eles dizem que Paulo morreu decapitado. Morreu na prisão. Não há prova nenhuma disso. Apenas numa frase que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em cima disso, eles transformam que ali Paulo morria. Não, ali Paulo estava encerrando a sua carreira de ide. Porque depois disso ele escreveu aos Hebreus. Depois disso, ele escreveu aos Hebreus. Tá bom? Eu tenho livros aqui que tem datas, livros hebraicos e aramaicos, que tem datas precisas, não do Google. O Google mente, tá? Porque o Google é informação religiosa. Eles mentem as datas lá. Tá bom? Eu tenho aqui. Hebreus foi escrito após Paulo escrever a Timóteo.
Então ele estava vivo. Ele não morreu na prisão. Estou voltando já, com mais informações da graça. Se ligue aí e viva feliz, porque é isso que Cristo quer que você viva. Feliz, livre, porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Cristo, a única verdade. Tchau.